Depois disto vi 4 anjos, de pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi um outro anjo que subia da nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano na terra e ao mar, dizendo: não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos em suas frontes os servos do nosso Deus. O que João não estava contemplando? O que nós não conseguimos contemplar quando muitas vezes nós olhamos para as realidades deste mundo? Nós não conseguimos contemplar o cuidado de Deus. Nós não conseguimos ver Deus no caos. Deus não traz o caos. Deus não chama o caos, mas Ele está lá, porque Deus é um reconstrutor. Deus, Ele constrói as coisas. E o que muitas vezes nós não conseguimos enxergar é o cuidado e a misericórdia de Deus. Tem 4 anjos nos 4 cantos da terra. Isso é um juízo para toda a terra. Quando você lê o livro de Ezequiel, capítulo 7, versículo 1, tem anjo lá, nos 4 cantos da terra. Isso é Ezequiel, capítulo 7. E aí levanta um outro anjo, e esse anjo vem e manda parar todas as coisas, até que todos os filhos de Deus, até que aquelas pessoas que precisam ser seladas por Deus, aquelas pessoas que creem firmemente, precisam ouvir do Evangelho, da graça de Deus, da salvação de Deus, encontrar Deus e serem encontradas. Então Deus tem um cuidado. Então, apesar de João olhar, ver todo aquele tumulto, a tribulação, a perseguição, os anjos que agora estão nos 4 cantos da terra para soltar os seus ventos sobre o mar, sobre a terra, sobre todas as coisas e causar danos, há alguém ainda lá retendo eles, até que os filhos de Deus, aqueles que precisam ouvir do Evangelho, creiam. E o que é isso? Isso é cuidado de Deus. Isso é Deus cuidando da nossa vida. Isso é Deus trabalhando. Abra a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este, o quê? Selo. E que selo é esse? O Senhor conhece os que lhe pertencem. Em meio a toda essa tribulação, em meio a todas, meus irmãos, as questões que estão acontecendo, ali todas as coisas sendo abaladas, imagine os filhos de Deus no meio disso, e imagine uma pessoa sem conhecer a Deus, sem ter conhecimento de Deus, sem ter intimidade com Deus, sem ter salvação de Deus, no meio da tribulação. Deus não veio nos poupar das tribulações, Deus veio nos fazer passar por elas. Jesus salvou os seus discípulos, mas juntamente no barco, juntamente com eles, não foi evitado, meus irmãos, o quê? Uma tempestade. Então preste bem atenção. Deus não veio poupar os seus filhos, porque Ele não poupou nem o primogênito. E não é porque Deus não nos ama. E não é porque Deus não amava o Jesus Cristo. Uma coisa que nós temos dificuldade é ver o cuidado de Deus na nossa vida. E todas as coisas estão sendo ali por Deus guardadas, até que essas almas, elas encontrem a Cristo. Abra sua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 3. Deus conhece os seus. Deus conhece aqueles que pertencem a Ele. Jesus diz assim: olha, eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido, elas ouvem a minha voz. Então como é que os filhos de Deus vão enfrentar as tribulações, enfrentar, meus irmãos, todas as questões da vida, sem conhecer a Deus? Isso é praticamente quase impossível. É por isso que o mundo ao qual nós estamos vivendo, eles estão sem esperança, eles estão se entregando, eles estão sem vida, eles não sabem o que é viver, eles estão sem identidade própria, eles estão desesperados, eles estão em pânico.
capítulo 3 de 2 Pedro, versículo 9. Deus não retarda, como alguns julgam demorada, pelo contrário, a vinda de Jesus, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus está segurando agora, lá no capítulo 7, aqueles ventos, aqueles anjos, para que as pessoas sejam seladas. E aí entra o negócio dos 144 mil, as 12 tribos de Israel, mas você não achou a tribo de Dan e nem a tribo de Efraim. Lembra que quando Israel entrou na terra de Canaã, a tribo de Levi não foi contada para ter herança. E no lugar da tribo de Efraim, colocou-se aqui a tribo de José. E aí você vai vendo Judá encabeçando a lista. E na verdade o primogênito não é Judá, o primogênito é Rúben. Rúben, Simeão, Levi, Judá. Judá é quarto filho. E aí você vai vendo que a questão de Deus não é 144 mil que vai para o céu. A questão de Deus não é matemática de salvação. Você lá apenas 144 mil que vão herdar o reino dos céus. Isso é horrível. Isso é falta de ler a Bíblia. Isso é como Pedro chegou em Jesus e disse assim: se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes tenho que perdoar ele? 7, Senhor. 7 não, 70 vezes 7. Então não é cálculo matemático. Salvação de Deus não é um cálculo matemático de quantas pessoas vão para o céu. Porque o Cordeiro, quando ele morreu para salvar gente de toda a tribo, de todo povo, de toda a língua, de todas as nações. Jesus morreu para salvar gente de todas as nações, sem acepção de pessoa. Apocalipse capítulo 7. Então essa é a realidade da terra. E aí o apóstolo Paulo diz, lá para Timóteo, que o selo de Deus é esse, que Deus conhece aqueles que lhe pertencem. Ele também escreveu aos Efésios que Deus nos selou com o Espírito Santo da verdade, porque nós somos propriedade sua, e nós vamos ser resgatados para louvor da sua glória. Apocalipse 7, versículo 9. Olha só. Então o pessoal na terra aqui que vai para o céu é só 144 mil. Versículo 9. Depois dessas coisas vi, eis grande multidão, que ninguém podia o quê? Como que é só 144 mil, meu irmão? Tem uma multidão no céu, diante do trono de Deus, servindo Deus dia e noite. Deus é o próprio tabernáculo. No céu não tem tabernáculo, porque Deus é o tabernáculo. E quando você olha as escrituras, você lê a Bíblia, tem uma multidão no céu inumerável. Então como é que é só 144 mil? Isso aqui é para mostrar o cuidado de Deus com seus filhos. Então parece que Jesus está demorando para voltar. Não, mas ele é longânimo. Quando Paulo chegou lá em Corinto, o coração dele ficou angustiado, porque ele pregava na cidade, pessoal, coração duro. E aí Deus vem e fala com ele e diz assim: continua pregando, porque tem muita gente nessa cidade para ser salva. Então, apesar do mundo estar caótico, apesar das coisas estarem caminhando para um caos, o Jesus, o cavaleiro do cavalo branco, que saiu vencendo, e para vencer ele está vencendo, o evangelho está sendo pregado, e almas têm sido ganhas para Cristo. Porque o reino das trevas, aliás, o império das trevas, não prevalecerá. Porque ele é só um império, ele não é um reino. E aí aparece aqui as tribos. E aí você compreende aquilo que é o pleno poder de Deus, de guardar os seus filhos, até aqueles que ainda vão ter que ouvir do evangelho e crer. Fica calmo. Para que eles possam vencer a tribulação, para que eles possam passar pelas agruras deste mundo. Vamos ver se a gente, meus irmãos, sabemos de fato aquilo que está escrito na Bíblia. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus. Quando você tem um entendimento, você sabe, isso é uma firmeza da sua vida, está estabelecido em você. Sabemos que somos de Deus. Então você vai passar por tribulação. Deus não poupou o filho.
Deus não poupou a igreja no tempo do Império Romano. Deus não poupou o seu povo do pecado com a Síria ou a Babilônia. O próprio Jesus olhou para os discípulos e disse: se eles perseguiram a mim, se eles odiaram a mim, eles também perseguirão vocês, eles também odiarão vocês. Então o que está faltando ao nosso coração? O que está faltando, meus irmãos, é nós sabermos que nós somos de Deus. O que está faltando para você? Tem angústia, tem doença, tem morte, tem tribulação, mas o que está faltando para você? Só você compreender que você é de Deus. Sabemos que somos de Deus. O que mais você precisa saber? Que Deus não nos tentará ou nos provará além das nossas forças. E juntamente com a tentação, Ele já proveu o escape, o livramento. O nosso Salvador, Ele já nos ensinou: no mundo vocês vão ter aflição, mas eu venci o mundo. O que está faltando a gente saber? Quando nós olhamos as realidades da terra, as realidades deste mundo, João está contemplando isso. Mas ele está contemplando o cuidado de Deus, apesar das coisas não estarem indo conforme aquilo que seria o coração e a mente do João, e a nossa, Deus tem um cuidado com a nossa vida. O que está faltando a gente saber? Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem isso desceu ao coração do homem, é tudo aquilo que Deus tem preparado para que os que o amam. Então qual é a questão do João? Aqui a questão não é 140 mil, 44 mil que vai para o céu, ou que vai ser poupado. Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Então, quando Cristo salva uma alma, aquela alma não vai ser poupada da tribulação, da angústia, mas aquela alma vai saber que Ele é de Deus. Aquela alma vai saber que o máximo que os homens, o pó da terra, pode fazer conosco é matar a vida humana, e Ele não pode fazer mais nada. É saber que toda a tribulação que nós vamos enfrentar neste mundo nem se compara com a glória que está para ser revelada a nós. Então isso nós deveríamos ter no nosso coração. Então Deus não veio selar as pessoas para que elas fossem poupadas. Deus veio selar as pessoas para que elas passassem. E aí quando você lê o livro de Apocalipse, aquele ancião faz a pergunta: da onde vêm essas pessoas vestidas de vestiduras brancas? Elas vêm da grande tribulação. E aí você vai encontrar o tribulacionista, o pré-tribulacionista, o pós-tribulacionista, e aí a pessoa pergunta para você: em qual dessas coisas você crê? Eu creio naquilo que Jesus falou. Eu venci o mundo. Eu creio naquilo que as Escrituras nos ensinam. Eu já aprendi a me contentar. Sei estar contente em toda e qualquer situação. Isso é o que Paulo escreveu aos Filipenses. Então, servir a Deus independe de situação e circunstância. Amar a Deus, ter essa firme convicção dentro do coração, não é porque a coisa vai muito bem, obrigado. Mas é ver o cuidado de Deus. Mestre, o Senhor não se importa que nós estamos perecendo? Homens de pequena fé. Nós estamos perecendo, mestre. Então o que está acontecendo na terra? Apocalipse capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. E ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, e lavaram as suas vestiduras,
e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então na terra está tendo tribulação. Você tem tribulação? Muito bem. Bem-vindo à família dos filhos de Deus. Seu coração fica angustiado? Muito bem. Bem-vindo à família dos filhos de Deus. Você já sentiu a morte de perto? Bem-vindo. O apóstolo Paulo diz que nós desesperamos até mesmo da vida. Você já perdeu as esperanças? O apóstolo Paulo também escreveu na tempestade a qual o Euroaquilão tomou a embarcação, e ele diz: nós perdemos a esperança. Bem-vindo às aflições. Mas se você já foi selado, você já foi salvo, então Deus já salvou você, já nos salvou para passar por todas essas coisas. Romanos capítulo 8, versículo 31. O Israel agora não são mais 12 tribos. Paulo diz que todo aquele que é filho de Abraão, todo aquele que é filho na fé de Abraão, ele é de Israel. Versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Quais coisas? Tribulação, corrupção, as angústias. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você não consegue enxergar o cuidado de Deus na sua vida? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu e antes quem ressuscitou, o qual está à destra, à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, daquele que está lá, meus irmãos, sendo longânimo com as nossas vidas. Porque estou certo, bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando você foi selado, você não foi selado para ser um dos 144 mil, você foi selado para passar por todas essas coisas. Nada vai separar o amor de Cristo. Apocalipse capítulo 7. Agora João olha e vê o céu. Ele viu a multidão que não pode se enumerar. Versículo 9. E eles clamavam com grande voz, versículo 10. O nosso Deus se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, anciãos dos 4 seres viventes. E ante o trono prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, a sabedoria, ações de graça e a honra, o poder, a força, sejam do nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. O Cordeiro está lá. Quem são essas pessoas? Essas pessoas vieram da grande tribulação, versículo 13 e 14. Elas alvejaram as suas vestes, estão brancas, porque alvejaram as suas vestes do sangue do Cordeiro. Então quem está vencendo? O Cordeiro. O Cordeiro é que vence. Então quem vai ser derrotado? Os poderosos. Aqueles que acham que são o Deus da sua própria vida. O sangue do Cordeiro, conhecido antes da fundação do mundo. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Versículo 15.
E só por esta razão que eles estão diante do trono. A razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem. Quem não serve a Deus neste mundo, como vai servir a Deus na eternidade? Quem não tem prazer em servir a Deus neste mundo, como vai desfrutar uma eternidade com Deus? Quem não tem prazer na comunhão de dia e de noite, será angustiante no céu. Você ter que ficar todo o tempo glorificando o Cordeiro. A gente vir uma vez por semana no culto, dá um trabalho danado. Para a gente abrir um sorriso ao chegar na casa de Deus, é um sofrimento. É uma angústia. Como é que vai ser isso, meu irmão? Você acha que lá no céu você vai ter um emprego lá e você vai ficar trabalhando a semana e se der no final de semana você vai no culto? Não vai ser assim, não. Comece a meditar sobre a sua vida, por favor. Servem de dia e de noite no seu santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Lá não tem um templo de Salomão. Lá não tem igreja batista, presbiteriana, luterana, assembleia, Brasil para Cristo, universal, seja ela qual for. Lá não tem essas coisas. Lá tem aquele que está sentado no trono. Como é que vai ser isso na nossa vida? Como é que foi o final do capítulo 6, meus irmãos? Pessoas desesperadas, querendo morrer, entrando em cavernas, pedindo para que os montes caiam sobre nós, falando até daquele que está sentado no trono e o Cordeiro. Olha a diferença do final do capítulo 7. Essas pessoas são pessoas, meus irmãos, que foram salvas. Pessoas que Cristo encontrou eles. Pessoas que não negociaram a sua vida de fé. Pessoas que tiveram prazer em servir a Deus, mesmo em tribulações e angústias. Como diz lá em Apocalipse capítulo 12, que não amaram a sua própria vida. Capítulo 7, versículo 16. Jamais terão fome, nunca terão sede, não cairá sobre eles sol, ardor algum. E aí a gente chega, sol está castigando. Lá no céu não tem essas coisas. Pois o Cordeiro, que se encontra no meio do trono, os apacentará. O Senhor é o meu pastor, nada me. Ele me guia pelas águas e ele me faz descansar em verdes pastos. O prazer, a diferença do final do capítulo 6 e o capítulo 7. Em pessoas que conheceram a Deus. Os guiará às fontes de água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Muito bem. Então, como é que é o Filho de Deus nesse mundo? O Filho de Deus é o Estevão. É o Estevão sendo apedrejado, vendo os céus abertos, e à destra de Deus, Cristo. E dizendo ainda, não lhes impute este pecado. Esses são os filhos de Deus. O final do capítulo 6 é um desespero. O final do capítulo 7 é a adoração. O que falta para a gente saber? Evangelho de João, capítulo 14. Eu conheço um irmãozinho que ele citava esses versículos decorados sempre. Pastor Zacarias. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus
e também em mim, porque salvação é conhecer a Deus e não reconhecê-lo. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós. Então não se turbe o seu coração. Se você já sabe que você é de Deus, se você já foi selado, Deus já conhece você já conhece o Pai, você já tem intimidade da salvação, agora você tem que orar, viver sua vida cristã, orar por aqueles que ainda não conhecem a Deus, não para aquele que carrega a Bíblia e reconhece Deus, mas não o conhece. Reconhecer que Deus é Deus, a natureza sem palavra faz isso. Conhecê-lo é intimidade, é transformação de vida, de entendimento. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Lá nós teremos o privilégio de cultuar o nosso Deus dia, mas lá não tem noite. É só uma linguagem de palavras para a gente poder entender. No céu não tem noite. É só uma forma de linguagem para a gente poder entender. Deus possa nos abençoar ao sermos contemplados do cuidado de Deus, ao entender que qualquer tribulação não se compara com aquilo que está para ser revelado. Ao saber que Deus é por nós, está conosco, está em nós. Que Deus nos abençoe, transforme a nossa vida, o nosso coração, o nosso entendimento. Porque o Cordeiro de Deus já nos lavou com o seu sangue.